a senhora eurodeputada está a desempenhar uma missão que os cidadãos lhe confiaram. Portanto, isto também é um espaço nosso. E, em boa hora, aqui estamos a tratar daquilo que é nosso. Esta ideia de que eles e nós é qualquer coisa que temos que, desde cedo, começar a educar até os nossos filhos. Ninguém é dono deste belo país, a não ser cada um de nós. E, como tal, as instituições que nele existem são nossas, são suportadas por nós e devem ser utilizadas por todos nós. Em boa hora, aqui estamos, também a usar deste espaço para discutir aquilo que é nosso, e neste particular o que é nosso militar. A senhora eurodeputada fez aqui a abordagem de como é que isto surgiu, porque para muitos dos presentes, e permita-me dizer com satisfação, ver nesta sala oficiais, sargentos e praças, amigos das forças e serviços de segurança, que eu tenho particular certeza que os que aqui estão representados não deixarão cair em saco roto esta questão da Colômbia, até por inerência de funções, os nossos amigos do CEF, bem-vindos. Mas vejo também com muita satisfação, não tanta quanto gostaria, o representante do Gabinete do Chefe de Estado-Maior da Armada, bem-vindo, que pena é, julgo, estar sozinho nessa representação, numa matéria tão importante para todos nós. Também com muito pesar, uma Assembleia da República que tem 230 deputados em exercício, que 30 ou 40 estejam empenhados na audição ao Sr. Ministro, não tenho alguma dúvida que não tenham tido capacidade de enviar representantes a uma matéria que eles próprios têm que tratar. Enfim, isto também diz bem do sentido de responsabilidade daqueles que em cada momento nós elegemos. Mas tudo isto nos deve fazer refletir. Ora, efetivamente, em sede dos presídios bianuais da Euromil, da qual as 3 associações aqui representadas são membros permanentes há muitos anos, este último semestre, o presídio do outono em Roma, teve como um dos últimos temas de debate defender os direitos dos militares no Parlamento Europeu. A senhora eurodeputada foi a oradora e, em boa hora, ali, num plano europeu, junto de 70 ou 80 delegados de 30 países europeus, em que estão representados sindicatos, associações, com países que têm sindicatos há mais de 100 anos, outros que nem sequer reconhecem o direito ao associativismo, na tal Europa, que afinal é menos Europa para uns e mais Europa para outros, estivemos a ouvir falar destas matérias. E nasceu o repto de se fazer este debate, uma resposta positiva, de que não podemos ser muito democráticos a defender estes direitos lá fora. Na Europa somos todos muito europeus, mas transpostas as fronteiras nacionais, cá dentro há cidadãos que são tratados como malandros ou, em alguns casos, até como criminosos, face aos processos que se lhes colocam. E sobre os processos, enfim, não somos os únicos a ter que enfrentá-los. Sei que a senhora eurodeputada, neste momento, também está a enfrentar um combate, mas lá está. Há pessoas que entendem as coisas assim. Mas, efetivamente, não podemos dizer lá fora que defendemos os princípios e ratificamos uma série de diplomas e diretivas europeias e ficamos todos muito bem vistos em visitas de Estado, representantes. Sim, senhor, isto é um país altamente avançado, mas depois cá dentro é o que se vê. E começamos exatamente por isso, pelo incumprimento daquilo que é a lei. Ora, neste universo em que estamos a falar com cidadãos que dão o seu compromisso de, se necessário for, entregarem o bem mais precioso que têm, que é a sua vida, na defesa da lei e da Constituição, como é que se compreende que as leis que a eles digam respeito não são respeitadas, não são ouvidas? Isto é qualquer coisa, é uma contrariedade, é uma contradição insanável que nós não podemos deixar cair e temos que encontrar caminhos para lá chegar. Eu gostava de referir que estou a abordar uma lei que ainda agora também em audiências com os vários grupos parlamentares tivemos oportunidade de colocar, para surpresa de alguns e nossa, manifestam desconhecimento sobre matérias que estão em discussão,
Mas eu referia-me àquela que para nós é uma lei fundamental. Nós, associações socioprofissionais. Em 2001, num esforço aturado de vários deputados representando os vários grupos parlamentares, e eu gostaria de referir os nomes de 4 daqueles que mais trabalho tiveram nessa matéria: o deputado João Amaral, do PCP, o deputado Marcos Júnior, do PS, o deputado Henrique de Freitas, do PSD, e o deputado João Rebelo, do CDS. Este último é o único que continua em exercício de funções como deputado. Ora, chegaram a um consenso sobre matéria, porque há este princípio que matéria de defesa deve ser consensual. E chegaram ao consenso de, finalmente, produzir uma lei, curiosamente, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, também não é uma coisa muito comum, e uma lei muito bonita, que se chama a Lei do Direito de Associação Profissional dos Militares, e que, sem dúvida, é um embrulho muito bonito, é qualquer coisa que no plano europeu nos faz ter orgulho daquilo que fazemos cá dentro, mas, como diz o Presidente Euromil muitas vezes, é um lindo pacote, mas está vazio. Eu gostaria de referir que esta lei, que determina que as associações legalmente constituídas gozam de alguns direitos, embora limite aos militares no ativo a constituição de associações por categoria, isto de juntar toda a gente ainda causa algumas dificuldades, mas tudo bem. Esta lei determina que as associações legalmente constituídas e que têm o direito de representação institucional, as palavras não podem valer por nada, as palavras existem para alguma coisa. E representação institucional é aonde ela tiver que ser. Não é exclusivo do Parlamento, não é exclusivo dos Ministérios, não é exclusivo das chefias militares. É onde os diplomas sejam tratados, a representação institucional deve ser exercida. E representação institucional dos seus associados com caráter assistencial, deontológico ou socioprofissional. Ao fim e ao cabo, as matérias que incumbem às associações. E no seu ponto 2, muito curiosamente, diz que as associações legalmente constituídas gozam dos seguintes direitos: integrar conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para proceder à análise de assuntos de relevante interesse para a instituição na área da sua competência específica, a competência associativa. A linha B, esta então é gritante: ser ouvidas sobre as questões do estatuto profissional, curiosamente, aquele que está neste momento em revolução e que todos nós ouvimos dizer, mas ninguém sabe o que é que se passa, remuneratório e social dos seus associados. Ora, para além de dizer outros direitos que assistem às associações, tem também ainda um outro, que é o divulgar as iniciativas, atividades e edições nas unidades e estabelecimentos militares, desde que em local próprio disponibilizado para o efeito. Quantas vezes determinados comandantes proíbem a divulgação, estão a contrariar a lei. Um militar que não cumpre a lei não tem moral nenhuma para castigar os seus homens por suposto incumprimento de outras leis. E estas leis não existem para ficar fechadas numa gaveta. Existem para ser exercidas e nós temos que responder por elas, perante o juramento que fizemos. Como é que se aceita? Perante aqueles que juram cumprir e fazer cumprir as leis, ninguém respeita as leis que o próprio Parlamento produziu. Esta insanável situação, temos que encontrar a resposta. Porque os militares não querem nem mais nem menos do que saber aquilo que se trata a seu respeito. As associações socioprofissionais não têm a pretensão de dizer que os seus contributos, a sua atuação na discussão destas matérias é a solução melhor ou é a verdade absoluta. Não, de forma nenhuma. Agora, temos a certeza absoluta é que, sem ouvir as associações profissionais, todo o produto final há de ser muito mais pobre do que aquilo que poderia e deveria ser. Logo à partida, por incumprimento da própria lei. Ora, o incumprimento da lei pode nos levar a vários caminhos nos mecanismos que hoje detemos. Desde apelar à retificação por grupos de deputados, até, no seu limite, à eventual inconstitucionalidade. Mal corre
quando matérias relativas aos militares não são tratadas com a lisura e com a transparência que deveriam ser. Hoje estamos aqui a debater a questão do ENFAR, que foi o que motivou muita da nossa conversa em Roma, os estatutos militares das Forças Armadas e a forma como está a ser tratado, mas também a lei do associativismo militar. Não me vou alongar muito mais. Nesta primeira abordagem, aquilo que eu pretendia trazer era exatamente a razão de ser deste encontro, desta audição, porque é que surgiu, e volto a dizer, é bom que este exercício de democracia seja feito não apenas nos espaços europeus, mas neste espaço europeu também, que é Portugal. Porque Portugal não é um sítio de passagem, Portugal está tão integrado, ou deve estar no respeito das leis, como aquilo que se passa noutros espaços europeus, onde efetivamente se anuncia a democraticidade dos povos. Queremos-la aqui dentro das nossas fronteiras, que é efetivamente onde maioritariamente exercemos as nossas missões. Portanto, trazer isto a debate, trazer isto à reflexão. Volto a dizer com pesar que, e daqui também reforçar aquilo que disse há pouco, com agrado vejo a representação do Chefe de Estado-Maior da Armada, lamento a ausência de outras representações a nível da chefia militar, porque, volto a dizer, esta discussão não quer dizer que seja só junto do poder político ou só junto da Assembleia da República, é também junto dos chefes militares, que ao não nos integrarem também estão a incumprir a lei, mas lamento mais ainda a ausência de outros representantes daqueles que nós, pelo menos periodicamente, elegemos como nossos representantes. Mas não é por haver essa situação que nós deixaremos de fazer aquilo que fomos mandatados para fazer por eleição democrática e livre dos associados das respectivas associações. E vamos fazê-la, doa a quem doer, onde tiver que ser feito. Mas esta era a minha primeira abordagem para lançar a Assembleia. Muito obrigado.